Olá a todos! Espero que estejam todos bem. Eu, mais uma vez aqui. Quando eu apareço por aqui sozinho, vocês já devem desconfiar, né? Que eu não devo ter conseguido nenhum convidado para a semana. De fato, eu convidei uma pessoa, também teve alguns problemas, não pôde comparecer. E sempre que acontece esse tipo de coisa, eu aparecerei aqui sozinho para conversar comigo mesmo. Você já me conhece, né? Pelo menos a minha audiência já sabe como é que funciona. Mas sem prejuízo, né? Eu acabo aproveitando essas oportunidades para fazer um resumo de tudo que aconteceu até agora, né? Então as pessoas que me interpelam na rua, né, já sabem, já conhecem esse projeto. Eu digo, né? É um projeto que aconteceu de uma maneira inusitada, sem grandes planejamentos. E a ideia era desenvolver esse Pod Lopes para desenvolver papos aleatórios, né? E eu acabei agregando durante esses 20 e tantos programas temas totalmente interessantes, pertinentes e que impactam positivamente na vida das pessoas. Eu entrevistei profissionais de várias carreiras, né? E entrevistei pessoas também interessantes que desenvolviam algum tipo de atividade, né? E acrescentou, eu tenho certeza, né? Minha audiência já está mais ou menos estabelecida, né? Estabilizada. Eu não tenho tantas pessoas assim. Eu acho que deve ser umas 5 ou 6 pessoas que me assistem ao vivo, né? Eu devo ter aí uns 10 ou 15 inscritos no canal, mas não tem problema. Se eu estiver impactando, como eu falei para vocês, positivamente a vida de uma pessoa, para mim já está valendo, tá certo? Me comunicar dessa forma é a minha cachaça, né? É o que eu gosto de fazer, né? E recebendo pessoas especiais, pessoas, né, decentes, dignas e que são apaixonadas por aquilo que faz e que dividem com a minha audiência as suas experiências, né, o teu dia a dia, né, e a tua personalidade, a tua característica, o teu jeito de ser. Né? Agora, hoje, né, um pouco mais tarde, eu estou gravando esse programa, claro, né? Mas um pouquinho mais cedo nós tivemos uma recepção da minha amiga, grande amiga Magali, né? E hoje, só hoje eu consegui aí pelo menos uns 4 convidados, né, para estarem aqui no Pod Lopes. Eu falei que mandaria o link do programa, eu não sei se, se depois que eles visualizarem esse link, né, visualizarem os programas, eles vão vir, né? Foi até interessante no último programa, né, que eu recebi a Mercedes, uma professora, né, uma professora aposentada. A gente falou sobre educação de berço e a educação institucional, né, a instituição governamental, né, tanto do governo do município quanto do governo do estado, né, qual que era a dificuldade, qual está sendo a dificuldade de implementar a educação. E eu até cheguei a falar que a gente acabou não fechando nenhum consenso, mas acabamos fechando. A opinião da Mercedes é que a gente tem que parar tudo, e meio que recomeçar do zero, né? Só que não é a gente sabe que é uma missão quase que impossível, né? É uma atitude quase impossível da gente tomar, né? Mas enfim, estamos aí para tratar desses assuntos, porque é um assunto que está aí, é um assunto do dia a dia, né? Que ele interfere, né, ou impacta na vida de todo mundo, né? Se você tem filho na escola, se tem sobrinho na escola, se você tem neto na escola, enfim, é isso. Então, todos, de alguma forma, precisamos participar, né? A gente reclama muitas vezes do poder público, né? Mas o que são os políticos, né, que fazem, que compõem o poder público? São pessoas que saem da sociedade, que são pinçadas da sociedade, se preparam para isso e chegam, né, a cargos públicos, né, ou cargos políticos ou públicos, né, como funcionários públicos ou como cargos eletivos, né, e que acabam determinando as vidas de todas as pessoas, a vida da sociedade. Então, não adianta a gente falar, eu não gosto de política, mas se você não gosta de política, você é comandado por alguém que gosta de política. E, de repente, nem a faz com tanta dignidade que a gente gostaria que fizesse. Infelizmente, é isso, né? Mas que bom, né? Essa recepção da Magali, ela meio que fez relações públicas ali, né? Meio que a minha produtora, minha agente, né? Captadora de pessoas para conversar comigo. Já captei 4 pessoas, né?
A gente vai falar de arquitetura com uma delas, né? Que será uma das próximas convidadas. Vamos falar de reflorestamento ou de meio ambiente de uma maneira geral, de biologia. Vamos falar até de motociclismo, né? Dessas motoclubes, né? Meio que para a gente desmistificar um pouco, né? Tirar um pouco do preconceito que as pessoas têm contra os motociclistas, né? Mas eu não estou falando do motociclista do dia a dia, não, né? Nem dos motoboys, nem da pessoa que tem a sua moto que se locomove para o teu trabalho ou para o teu lazer. Não, são são os clubes de motoqueiros, né? Que é uma outra pegada, é uma outra ideia, né? Então, de repente, a gente dá uma desmistificada nisso. E vou também receber, né, nos próximos programas, uma médica do trabalho, tá certo? Ela é médica, mas trata de medicina do trabalho. Tá? Então, vai ser interessante. Pelo menos eu consegui aí essa gama de convidados aí para esses próximos programas. E convidei de novo, né, para retornar aqui ao meu programa, na próxima semana, o senhor Wellington. Wellington é um garoto novo, historiador. Então nós vamos tratar de um pouco da história do Brasil, né? A história da colonização até os dias de hoje, né? Por que a gente tomou esse caminho? Por que o Brasil tomou o caminho diferente de outros países da América do Sul, da América Latina, né? A nossa colonização foi a colonização portuguesa, diferente dos outros países, né? A gente tem alguns países de colonização francesa também, mas são poucos, né? Mas enfim, a gente vai tratar disso aqui, mais especificamente aqui no Brasil, né? Temas a serem tratados, isso é um papo aleatório, né? Da última vez eu acho que eu fiquei com vocês aqui, eu conversando comigo mesmo, cerca de 1 hora, né? Então a proposta é essa, que eu vou conversar aqui cerca de uns 40 minutos com vocês. Nós estamos na última semana, né, de campanha, nessa semana de eleições, né? Porque no próximo domingo, né, hoje é quinta-feira, no próximo domingo, dia 4, todos iremos às urnas para escolher os nossos prefeitos, né, e os vereadores, né? E uma coisa que eu observo, né, em todas as campanhas políticas, principalmente de uns anos para cá, eu acho que sempre foi meio que desse jeito, só que foi um pouquinho mais velado, né? Com o advento das mídias sociais, das redes sociais, né, onde as pessoas têm têm a liberdade de expressão, né? Muito embora a gente acaba meio que confundindo um pouco o que é liberdade de expressão e liberdade para fazer qualquer tipo de crime, de sorte. Você pode usar a internet para fazer apologia a uma coisa que não é legal, que é ilegal, tá? Legal mesmo, não legal em termos de lei. E isso é direito de liberdade de expressão? Então há que se coibir, sim, a justiça está aí para isso, né? Muitas vezes mal entendida, né? Mas ela está aí para isso, para regular, para regulamentar as coisas, né? Ou para dizer o que é legal e o que não é legal, né? Muitas vezes a gente condena, né, a justiça, muitas vezes. Eu acho que tem alguns problemas sim na justiça, no STF inclusive, né? Mas o que o STF tem que ser? Ele tem que ser legalista, né? E o problema é que o STF em alguns momentos ele está agindo sem ser provocado. A gente tem né, é uma república constituída de 3 poderes, né? É o poder executivo, legislativo e o judiciário. Executivos já diz o nome, são os prefeitos, os governadores e o presidente da república. O judiciário, né, o legislativo são os vereadores, os deputados estaduais, federais e senadores, porque nós somos bicameral, né? Tem uma Câmara Federal e o Senado Federal. E a Justiça, que é composta de várias camadas, a primeira instância, a segunda instância, os desembargadores, depois tem o STF, né, que é o Superior Tribunal Federal, e tem o STF é o Supremo, o STJ, que é o Supremo Tribunal de Justiça. Então, a gente tem várias camadas, né? Talvez em outros países essa justiça seja um pouquinho mais simples, né? Tem uma discussão aí com relação à condenação ou à prisão na primeira instância, e aqui a gente não prende na primeira instância. Enquanto não se esgotarem todas as possibilidades de recurso, até chegar no STF não se prende. Então tem uma polêmica aí. Mas aí o que ocorre? O STF ele só poderia agir quando provocado. Só que ocorre que em algumas situações ele acaba
tomando iniciativa próprias. Tem alguns crimes de lesa pátria, que eles entram direto ali e tal, mas a ideia é que o Procurador-Geral da República provoque o Supremo, na realidade, né? Ele não interviria, assim, por iniciativa própria. Então, por isso que tem essa discussão, fora Xandão, aquela situação toda, porque tem algumas coisas aí que não fecham a conta, né? Mas isso não importa. O que eu tenho visto nessas eleições são as polarizações, essas divisões de pessoas, né? Somos todos humanos, né? Eu tenho filha, eu tenho irmão, tenho pai, tenho mãe, você tem amigos e da mesma forma outras pessoas da tua família, né? E de repente a gente pode ter posições políticas diferentes, né? Muito embora eu pense que essas posições políticas elas sejam muito superficiais, pouco aprofundadas, né? Então acaba se brigando e meio que virou uma dicotomia no que é o bem e no que é o mal. Né? Então tem duas pessoas disputando uma prefeitura, por exemplo, né? Grupos relativamente fortes, aí um grupo se refere ao outro como eles, né? Eles fizeram isso, eles querem isso, nós somos isso, nós somos aquilo. Nós somos uma sociedade, somos todos irmãos, né? Todos vivemos perante uma organização, né? Uma Câmara Municipal, uma prefeitura, né? Um judiciário também, né? Aqui na cidade. Enfim, somos todos iguais, estamos todos cidadãos, né? E a gente acaba meio que quase que idolatrando por alguns interesses. A gente nem sabe quais os interesses que estão envolvidos por trás desses apoios, né? Muitas vezes interesses escusos, né? E é uma pena isso. Então, eu penso que, ao discutir política, nutra-se de argumentos e não de ódio. Ao discutir política, nutra-se de argumentos e não de ódio, tá? Porque é tudo muito passageiro. A gente está aqui de passagem, a gente está aqui, nós temos que comprar no mercado do seu Zé, temos que consumir no açougue do Joaquim e no supermercado A, B, C, D. Vamos conviver em uma cidade relativamente pequena, mesmo que não seja. Pode ser um bairro, por exemplo, de uma cidade maior da minha audiência. Mas convivamos enquanto sociedade, né? A gente precisa de uma sociedade melhor, a gente precisa de pessoas melhores na sociedade. É difícil. Relacionamento não é difícil. Relacionamentos interpessoais. A gente já discutiu várias vezes sobre isso daqui, né? Com a Laís Mello, a gente veio meio que tratar um pouco disso, de comportamento entre pessoas, de relação interpessoal, de comportamento mesmo. E a Maura May também, viemos tratar um pouco de comportamento no trabalho, né? Trouxemos uma psicóloga aqui que também a gente discutiu a respeito disso. Enfim, várias situações. E discutimos outros temas também, violência contra a mulher, né? Foi um tema importante, bastante pertinente, que eu acredito que tem impactado positivamente a vida das pessoas. Mas enfim, o que eu queria dizer para essa semana especificamente, que é um tema que está em voga agora, né? Está nos mais comentados, né? Inclusive da cidade de São Paulo, né? O que está acontecendo lá, quase que um espetáculo, sei lá, circense, alguma coisa assim, né? Meio que veio para dar uma mexida, né? Uma revolvida aí no que era a política. Mas também não pode ser dessa forma, né? A política é coisa séria e tem que ser discutido de uma maneira séria, né? Também não, eu sou o salvador da pátria, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não existem salvadores da pátria na política, não existem salvadores da pátria na sociedade. A sociedade que tem que se comportar de uma maneira coerente, correta, né? Respeitando os seus direitos, né? Fazendo com que cumpra os seus direitos, mas também fazendo, né, os seus deveres como cidadão, né? Exercendo os seus deveres como cidadão. Tá bom? Então isso que eu queria dizer. E da última vez eu me recorri a essa amiga que eu conheci há um tempo atrás, né, através do CCTI Povo, a Mercedes, e ela, no primeiro momento, ela havia me dado uma ideia de a gente fazer um programa ela estabeleceu algumas perguntas, né, prévias, e a gente responderia essas perguntas. No último programa a gente conseguiu responder
cerca de 2 perguntas, né? Porque qualquer tema que a gente coloque aqui, se eu tiver com outra pessoa, esse tema ele é abrangente, é um leque, né? É uma frase que ela se explode aí, vai para várias ramificações, e é essa a ideia realmente do programa, né? Que a gente discuta, que a gente debata, que a gente tente o máximo se aprofundar nos temas, né? Para que fique um programa interessante, para que não fique uma coisa maçante, né? E como de repente até fica o programa quando eu faço sozinho. Então, quando tem uma troca aqui de experiências, de conversa, aí fica mais agradável, né? E muito embora, teve até um comentário no último programa, né? Que uma das pessoas que comentaram lá, eu respeito, beleza, eu respeito, eu aceito, né, qualquer tipo de opinião. Falei até para vocês que você pode curtir ou pode discutir também, pode ser um like ou pode ser um dislike, né? Que eu né, ele elogiou a presença da pessoa, só que ele achou que eu falo um pouco demais, interrompo muito, né? Tipo o Faustão. Eu tinha essa mesma opinião do Faustão, né? Mesma impressão. Como eu tenho também de outros apresentadores de televisão, né? Ele acaba falando muito e o convidado acaba falando pouco, né? Só que aqui eu falei para ele, aqui não é uma entrevista, né? É claro que algumas vezes eu pergunto aqui para o meu convidado, né? Até porque é uma curiosidade minha e eu tenho certeza que pode ser a curiosidade de vocês também. Então por isso que eu às vezes pergunto alguma coisa, mas aí eu acabo discorrendo, fazendo algum contraponto, né? Colocando um contraditório aqui para que ela me traga uma resposta que sirva a mim e a vocês também, né? Que pode ser comum, tá bom? E então hoje eu gostei da ideia da Mercedes, então hoje eu vou pegar eu mesmo, para mim mesmo, e vou fazer perguntas para mim mesmo. E eu vou tentar discorrer, né, sobre cada uma dessas perguntas aqui, discorrer sobre a resposta, né? O que eu penso de cada uma. São perguntas que não são minhas. Na realidade, tem 2 pessoas que fizeram perguntas aqui. A própria Mercedes, que a caixinha é até dela, inclusive, e depois a Ivani, que é uma amiga do Face, que eu não a conheço pessoalmente, mas ela é biomédica aqui em São Sebastião. É uma das pessoas que eu gostaria de trazer aqui no programa, convidada. Então, na semana passada, quando eu interpelei as pessoas, eu publiquei lá que eu gostaria que as pessoas fizessem algumas perguntas, e na realidade eu não tive respostas até aquele momento. E depois a Ivani acabou me mandando essas perguntas. Então, tem pelo menos 2 perguntas da Ivani aqui, e as outras perguntas são da Mercedes. Pode ser até que repita alguma pergunta que eu já tenha respondido no programa passado com a Mercedes, mas não tem problema, né? Eu falarei novamente, né? Discorrerei novamente sobre essa questão aqui que vai ser colocada, tá bom? Espero que gostem e podem interagir, né? O chat está aberto, então pode fazer perguntas, eu respondo, né? Quando as perguntas são direcionadas a mim, eu faço questão de responder, né? E algumas pessoas pedem até para que eu faça o programa ao vivo de novo, né? E devido ao horário, 8 horas da noite, eu faço aqui no meu escritório mesmo, né? O estúdio aqui no meu escritório. E quando eu estava com a equipe toda aqui envolvida, eu acabava, né, meio que ocupando eles, e a gente ficava às vezes até 10 horas da noite aqui, 10h30 e tal. Então, para fazer o programa vivo é um pouquinho mais complexo, mas eu não descarto a possibilidade não, de repente de dar uma adiantada no horário, fazer por volta de 19 horas. E de repente eu não preciso nem fazer necessariamente aqui, eu posso fazer em casa, enfim. O legal do programa ao vivo é que as interações também são imediatas, né? Então vocês podem participar, fazer perguntas para o convidado e a resposta vai ser imediata, né? Então fica uma interação melhor, né? E enriquece um pouquinho mais o programa também, tá? Eu não descarto então a possibilidade de fazer não, tá? Antes de fazer esse esquema aqui de perguntar e responder, eu falo também eu sempre costumo meio que abrir um pouco esse leque, falando um pouco do mundo também, né?
a gente vê que o mundo, principalmente no Oriente Médio lá, ele está meio que em estado de tensão, né? Não bastasse a guerra de Israel contra o Hamas, né? Contra a Palestina ali, agora tem a história do Líbano também. Líbano é um país problemático, já foi meio que próspero ali, e hoje parece que já faz uns 2 anos que não tem governo mais, né? Então, inclusive o governo brasileiro está fazendo ali umas ações lá de retirar, né, com o avião da FAB, lá alguns patriotas, né, alguns brasileiros que estão lá que querem voltar, né, justamente por causa desse estado de guerra. Né? Então, a guerra, na realidade, é o pior absurdo que tem, é o maior exemplo da intolerância entre as pessoas. Né? Essa ideia que a gente falou, né? Eles e eu. Né? O que é eles e eu? Quando há uma controvérsia ali entre as pessoas, uma diferença, e essa diferença não é respeitada, né? Pelo simples fato de serem diferentes, de praticar uma religião diferente, de serem pessoas que têm uma cultura diferente. E acaba desandando nessas guerras absurdas, que acabam matando milhares e milhares de pessoas inocentes, né? Soldados mesmo, né? Esses soldados todos garotos, que nem sabem exatamente por que estão lá, colocam na cabeça deles que ele tem que lutar pelo país e vão lá na frente de batalha, né, de peito aberto, também mata de uma forma muito irada um cidadão que ele nunca viu na vida, imagina, né? O libanês vai matar um israelense, o israelense vai matar um cidadão do Hamas, um garoto, né? E nunca viu o cidadão na vida, né? Por um ódio que já foi colocado no coração do cidadão, né? Por nada mesmo, por intolerância, por falta de amor, por falta de fraternidade, né? Então é isso. Vamos lá, eu vou fazer aqui as perguntas para mim mesmo. Então, a conversa comigo mesmo, 2, perfeitamente. Vou aqui pegar aqui, dar uma chacoalhada aqui, vou não pegar a pergunta que eu já respondi na semana passada. Então vamos lá. Lopes, o que você precisa perdoar para viver melhor? O que eu preciso perdoar para viver melhor? O que ou quem, né? O que eu preciso perdoar? Eu sou um cidadão que muitas vezes eu sou meio... ajo um pouco por impulso ali, deixo as emoções tomarem conta de mim, né? Eu já falei isso aqui, principalmente no trânsito, né? Ou em alguma situação de vizinhança, uma situação que não me agrada muito, né? Principalmente quando a pessoa é intolerante, né? Às vezes acontecem umas coisas que, né, que são do dia a dia. Daí a pessoa, bateu o carro, você vai bater o carro porque você quer bater o carro? Não quer, né? Bato no carro, aí o cidadão fica todo enervado, não sei o que lá. Eu sou o cidadão mais paciente do mundo. Calma, vamos ver o que aconteceu, o que não aconteceu. Eu tenho seguro sempre, né? Próprio contra terceiros, para não ter problema. E se não tiver seguro também, o que ia resolver? Qual que é o problema que a gente tem? O problema é que batemos o carro. O que precisa fazer? Não machucou ninguém? Beleza, graças a Deus. Então nós temos que consertar o carro. Então vamos ver, tem seguro? Tem. Então o seguro vai lá, né, a gente aciona o nosso corretor, ele vai lá e acerta tudo, beleza. Se não tiver, dá um jeito, negocia lá com a oficina que vai consertar o carro, tá tudo certo, né? O que não dá é para a gente partir para a ignorância. Exemplo, o cidadão do outro lado não entende muito bem, já quer partir para a violência, né? E é besteira, bobagem. É ponderar sobre as situações sempre, né? Falar é muito fácil. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas agem por intensa emoção. Acaba sendo um dos atenuantes, inclusive, para crimes crimes que são passíveis de julgamento, né? O crime tentado ou o crime consumado, né? Acaba sendo porque ele agiu sob forte emoção, né? Em defesa de não sei lá das contas ali. Mas é besteira. Quantas vezes aí por semana a gente não ouve casos absurdos, né? Que o cidadão saiu atirando, foi lá e matou o cidadão por ciúme, por inveja, por uma série de situações, ou porque foi ofendido, foi isso, foi aquilo, né? Então o que eu teria que eu precisaria perdoar para viver melhor? Eu acho que eu já vivo relativamente em paz,
né? Eu precisaria, para viver melhor, pedir perdão para algumas pessoas que eu magoei de alguma forma, né? Foi involuntário ou não involuntariamente, de repente. A gente nunca quer machucar alguém ou magoar alguém voluntariamente, né? Mas eu pediria perdão, aí eu viveria melhor, né? E eu tento praticar isso, não, você desculpa aí, eu tava nervoso, né? Agi por forte emoção, e, enfim, eu acho que, né, eu não precisaria eu perdoar, eu precisaria ser perdoado, aí eu viveria melhor. Então é isso, tá bom? Essa é a primeira pergunta, então. Vamos tirar mais uma aqui pro Lopes. Lopes, se o seu eu do futuro, daqui a 20 anos, pudesse te dar uma dica, o que acha que seria? Caramba! Normalmente a gente faz isso no passado, né? Aqui ela está falando, essa é uma pergunta da Ivani. Se o seu eu do futuro, daqui a 20 anos, pudesse te dar uma dica, o que acha que seria? Talvez ele conseguisse, tá? Ele está no futuro, o meu eu está no futuro, 20 anos na frente, ele está me vendo aqui agora. Aí ele me daria uma dica, né? Para que ele também vivesse melhor lá daqui a 20 anos. Eu já sou praticamente um veinho, eu sou um idoso, né? Eu tenho 68 anos. Eu estaria com 68, 70, 88 anos. Cara, eu já tenho idade para saber o que eu quero, o que é melhor para mim, né? Eu quero paz. Nós falamos de paz no último programa. E o que é paz para mim? É viver situações leves, viver pessoas leves, né? Pessoas que tenham a consciência da finitude, né? Pessoas que amam, que odeiam, que perdoam, pessoas normais, né? Odeiam até certo ponto, vocês entenderam, né? Então, é isso. Eu quero paz. E eu já tenho esse caminho, eu já estou procurando isso, né? Para que eu possa viver melhor. Uma dica que talvez ele me desse é que eu cuidasse da minha saúde. Mas os meus amigos já me dão essa dica hoje, né? Para que eu cuide da saúde. Todos os anos, eu faço uma bateria de exames, né? Um hemograma completo. E os outros, né, também para analisar os órgãos, né, o abdômen total. E eu fui no médico faz menos de um mês, né? Meu médico é o Dr. Guilherme, inclusive a gente vai trazer o Dr. Guilherme aqui. Eu convidei, ele topou, para falar de saúde masculina, de saúde do homem, que a gente acaba meio que fazendo pouco, não levando muito a sério, né? A gente acaba não procurando muito médico. E eu tenho amigos, eu sei exatamente o que eu estou falando, né? O cidadão vai lá e fica relaxado, e às vezes descobre uma doença que poderia ser tratável, mas só que descobre num estágio tão avançado que ele não trata, né? Então, dessa última vez que eu fui lá, o Dr. Guilherme pediu a endoscopia, que eu já tinha feito uma vez, né? Porque eu estava com um mal-estar aqui na boca do estômago, uma ulceraçãozinha ali, eu então já tinha feito e acabou ficando tranquilo, não teve muito problema. E falei a colonostomia também, e fiz um outro teste lá, meio que para fechar esse ciclo, né? Então, talvez eu pedisse para mim mesmo que tratasse da minha saúde, para que eu tenha uma velhice mais saudável, né? Para que eu viva melhor, né? E esse é um conselho que, né, eu tenho certeza que, independente da idade que você tenha hoje, 20 anos depois, alguém, né, você de 20 anos na frente, diria isso também, tá certo? Viver melhor, entender melhor as pessoas, se colocar um pouco no lugar da outra pessoa também, né? A gente entende isso, né? Porque a gente quer, muitas vezes, que a pessoa seja como a gente quer, como a gente é, como a gente quer que ela seja, mas não, somos seres individuais, né? Cada um com sua personalidade, né? Cada um com o seu jeito de ser, mas dá para viver harmonicamente, a gente consegue viver em sociedade de uma maneira melhor, né? Desde que a gente tenha esse entendimento. E
sempre tendo a noção da nossa finitude. A gente vai acabar. Um dia a gente vai, né? Tem um... Eu não sei, acho que é Eduardo o nome dele, eu não sei o sobrenome dele. Ele é de uma família bem sucedida, numa escala social aí, sei lá, classe AB, alguma coisa assim, ele é bem formado, e ele decidiu que ele ia largar tudo e virou mendigo. Vocês devem estar sabendo de quem eu estou falando, né? E ele fala algumas coisas muito pertinentes, muito próprias, muito edificantes e muito alentadoras, ou que servem para nos dar aquela balançada, né? O que a gente está querendo daqui da vida, né? A gente está aqui para acumular tesouros, é até bíblico isso, né? Ou para apenas viver e buscar dar sentido a essa vida. Porque a gente não sabe, eu não sei o que estou fazendo aqui. Falo isso repetidas vezes, né? Então, minimamente eu tenho que buscar dar sentido, né? Para que eu faça por merecer, inclusive, né? Me deram essa oportunidade. Então, que eu faça por merecer, que eu faça melhor. Tá bom? Deixa eu dar mais uma aqui. Eu vou ver aqui, vou ver mais uma, essa aqui, mais uma da Ivani, né? Olha, essa é interessante, cara. Essa é muito interessante. E é uma pergunta que eu divido com vocês. Lopes, eu a mim mesmo. Se os filhos pudessem escolher seus pais ao nascer, por que você acha que seus filhos te escolheriam? Você acha que os seus filhos te escolheriam? Você que é pai, você que é mãe? Você acha? Eu penso que a Carol, eu tenho uma filha, eu acho que ela me escolheria sim, né? Eu tenho uma relação muito saudável com a minha filha. Não é uma relação de cobrança, é uma relação de responsabilidades. Eu sempre dei a Carol responsabilidades. E todas as pessoas que têm filho, eu tomo a liberdade de, não de falar que tem que fazer assim, fazer assim. Eu não tenho direito nenhum. Eu tenho essa competência toda, não. Não terminei nem a 5ª série. Eu só falo dos exemplos que eu passei com a Carol. Né? Um exemplo bacana, eu sempre costumo dizer, é o exemplo de a gente criar barreiras para os filhos. Não adianta a gente criar barreiras para os filhos. Os filhos, um dia eles vão saber que aquela barreira é transponível, né? E eles podem se machucar. Então, orientar sobre os perigos e os riscos que a vida nos proporciona. O que é bom, o que é ruim. Escolhas e consequências. A primeira, que é muito marcante, foi sobre a escada caracol. A Carol era bebezinha ainda, estava, sei lá, tinha acabado de começar a andar. Ela tinha um ano e pouquinho, então gatinhava, andava um pouquinho e tal. E eu morava num apartamento de um amigo meu, do Nicanor Anselmo do Rego Júnior. Eu trabalhava na consultora dele, eu estava construindo a minha casa e eu fiquei durante até uns 4 anos na casa dele ali num bairro aqui da cidade, próximo da região central. E era um sobradinho, tinha cozinha, sala e cozinha embaixo e 3 quartos em cima. Um dos quartos da Carol, inclusive, a Carol sempre dormia em um quarto separado, desde bebezinha. Né? Também não... a conduta é de vocês, tal. Eu penso que seja bacana isso. Legal, da autonomia, da independência, enfim, né? E divide, né, o que é a vida do casal e a vida da criança. Aí tinha uma escada caracol, né? Aí eu sou meio procrastinador. Eu deixo as coisas, vou fazer. Eu nunca comprar, tem que comprar o portãozinho, senão o cara vai subir a escada. Beleza. Aí eu ia comprar mesmo, tava na minha cabeça, né? Aí foi passando, aí eu não comprei, aí eu percebi que a Carol gatinhando jogava a perninha no primeiro degrau. Aí jogava a mãozinha, perninha, mãozinha, perninha. E é claro que eu ficava acompanhando a Carol, né? Também não sou irresponsável ao ponto de não olhar. Eu falei, pô, mas a Carol tá subindo a escada de boinha. Aí quando viu que tá metade da escada, chegou lá no final da escada, pensou no piso, ia pro quarto dela, pro nosso quarto, e enfim. A Carol se virava. Aí o que faltava? Faltava descer. Ela subia de frente e para descer ela descia de fasto, de ré. Perninha, mãozinha, perninha, mãozinha, perninha. Chegava lá embaixo. Eu nunca comprei essa
essa gradezinha, esse portãozinho para secar a escada. Nem embaixo e nem em cima. A Carol nunca caiu dessa escada. Percebam? Eu criaria uma barreira, o perigo continuaria ali e a Carol não teria noção desse perigo. Então ela tinha noção do que era subir a escada do que descer a escada, sem colocar barreiras. Da mesma forma na rua, né? Eu sempre meio que segurava a mão, deixava solta, não solta, e se caísse também, ela tinha noção de que tinha que levantar sozinha, né? Nem dava muita ideia, não dava, não sei o que lá, não dava, valorizava ali aquela queda, caía, não machucou, não nada, não tem fratura exposta, levanta e vamos embora, né? A Carol descia a rua, que era uma rua inclinada, né? Era num ponto mais alto. Ela descia e subia. Ela sabia que para subir teria que colocar, né, mais força. Para descer teria que descer meio que freando, né? Muitas vezes ela era danadinha. Ela, né, andava, quando era para subir, andava para descer, ela descia bem. Agora para subir, colo, e, entendeu? Dava uns miguezão na gente. Mas é isso. Enfim, eu acredito que a Carol me escolheria como pai, né? E eu tenho certeza também que os meus pais, eu acho que me escolheriam também como filho. Então fica essa pergunta para vocês, para minha audiência. Se os filhos pudessem escolher seus pais ao nascer, por que você acha que seus filhos te escolheriam? E a outra pergunta, os seus filhos te escolheriam? Fica a pergunta. Perfeitamente. Vamos lá para mais uma pergunta. Essa pergunta só tem de duas pessoas aqui, né? Essa é a pergunta da Mercedes. Vamos lá, vamos ver aqui se essa é fácil de responder. Essa daqui foi uma pergunta que ela respondeu, né? Foi a primeira pergunta que eu tirei para ela. Como você se vê daqui a 5 anos? Eu até meio que questionei, né, a respeito de serem só 5 anos. 5 anos é pouco tempo. Se você, na minha audiência aí, se a pessoa tiver 20 anos, 25 anos, tem muita diferença? Se tiver 35, vai ter 40, 45, 50, 55. Então, 5 anos não é muita coisa, né? Eu não me veria de uma maneira muito diferente, não. Eu falei da bagagem, né? Tanto para essa resposta quanto para a resposta da paz, né? Eu já estou naquela fase de diminuir um pouco a bagagem, né? E saber exatamente o que é importante, o que é importante para a minha vida, né? Para que eu tenha uma velhice saudável, né? E que eu dê menos trabalho para as pessoas. Não que as pessoas não queiram cuidar de mim, mas eu quero dar o mínimo de trabalho possível. E quando eu falo o mínimo de trabalho possível, eu estou pensando em mim também, não estou deixando de pensar em mim, não. Porque se eu tenho uma vida saudável, eu tenho uma vida menos sofrida, com menos dores, menos problemas de locomoção, menos problemas de entendimento, de cabeça, de corpo e alma de uma maneira geral, né? Então é isso, né? Eu me vejo quase igual ao que eu sou hoje, né? Eu quero que eu tenha aberto um pouco o leque de amigos, de pessoas que estejam dispostas a ficar comigo, ou a ficar próximas de mim, da minha convivência, né? Porque dizem que a gente vai ficando velho, vai ficando chato. E eu acho que sim. Por quê? A gente já discutiu isso aqui num dos programas aqui com o pessoal da terceira idade, né? É que a gente já vai olhando as coisas de uma maneira diferente. O que é importante para um jovem, de repente, para a gente não é tão importante assim. Então, de repente, a gente se incomoda um pouco, né? Mas tudo bem, eu acho que eu vou ser um velho chato. Mas não vou ser tão chato assim, não. Vou ser mais ou menos, perfeitamente. Tá bom, gente? Vamos lá, eu vou só mais uma aqui. Eu já tirei aqui, deixa eu ver aqui, são 4. Né? Eu tenho 10 no total aqui. Eu vou tirar mais uma pergunta aqui. Se der a mesma que eu tirei da outra vez, a gente vai... deu. Essa eu não vou responder, não. Vou responder no próximo programa. Vou responder uma inédita aqui. Tá? Lopes, eu a mim mesmo. Em que você mudaria sua vida, cara? Em que você mudaria a sua vida? O que eu mudaria a minha vida? Em que eu mudaria a minha vida? Eu mudaria a minha vida em termos de tomar decisões. Eu acho que eu procrastino um pouco. Eu sou procrastinador. Procrastinação é você deixar uma coisa que precisa ser feita para depois.
né? Meio que deixa a vida me levar. Então talvez eu tivesse um pouquinho mais de atitude para tomar algumas decisões, né? Mas eu tenho consciência do que eu sou e de onde eu preciso chegar e como eu preciso chegar, né? Dessa forma meio que eu já falei para vocês, né? Quero ser amigo das pessoas, quero contribuir com as pessoas ainda. O que eu puder ajudar, o que eu puder contribuir, eu vou, que é o que me traz tranquilidade, que me traz contentamento, né? E muitas vezes as pessoas colocam uma expectativa muito grande na gente, né? Te visualizam lá e falam, poxa vida, o Lopes é assim, assado, ou estou falando só de mim, estou falando de todo mundo, de você inclusive, né? Coloca uma expectativa sobre você e de repente não é isso, né? As tuas expectativas são outras, os seus desejos, as suas perspectivas de vida são outras, né? Mas eu não quero desalentar ninguém não, porque eu convivo com juventude aqui, eu convivo com os moleques novos aí, garoto de, sei lá, tem engenheiro comigo aí que está com 24 anos, tem arquiteta com 23 anos, tem topógrafo com 30 e pouco, um arquiteto com 30 e poucos anos também. Então, eles estão na vibe deles, estão na pegada deles, né? O que eu posso transmitir a eles é a minha experiência, né? Mas eles sabem da minha conduta. Não que eu esteja em velocidade de cruzeiro, só observando, não. Eu como todas as pessoas no mundo, eu careço de trabalhar, até pela minha saúde, para que eu tenha uma atividade, porque o corpo é dinâmico. Se você parou de trabalhar, né, o corpo enferruja. A gente precisa de uma atividade, né? E atividades equilibradas. Eu não estou nem falando só atividades físicas, não, né? Porque não adianta, às vezes o cidadão tem uma atividade física aí, mas tem problemas de saúde tanto quanto as pessoas que não têm, né? Principalmente esportes de alto impacto, né? Porque por isso que a vida de jogadores de futebol, jogadores profissionais, tanto de basquete, vôlei, é uma vida profissional curta. Por quê? Porque são um esporte de alto desempenho, de alto rendimento, né? Então você exige muito do corpo, né? O Pelé sofreu muito na velhice, apesar dele ter vivido, acho que 80 e poucos anos, 85 anos. O Pelé tinha a mesma idade da minha mãe, acho que era no mesmo ano de nascimento da minha mãe. Mas ele teve gravíssimos problemas de coluna, de joelho e tal. Por quê? Era esporte de alto impacto ali, né? Mas é um equilíbrio na realidade, né? A gente tentar, é difícil, eu sei que é difícil, porque a vida é uma loucura. Às vezes você só tem tempo para trabalhar. Conheço pessoas aqui em São Sebastião que trabalham em dois empregos, para você ter uma ideia, para poder complementar a renda, porque a gente tem a área portuária aqui, né? Então as pessoas trabalham normalmente no teu trabalho ali, às vezes faz turno, né? E trabalham no porto também, para poder complementar a renda. Então, como é que o cara, de alguma forma, ele está prejudicando uma vida de equilíbrio que ele tem, porque eu não sei qual que é o outro elemento, mas a gente está falando de vida, vamos lá, vida pessoal, vida familiar, trabalho, religião e lazer, né? Será que a gente consegue dar esse equilíbrio para a nossa vida? Muitas vezes as pessoas não querem, né? Se chegou a um consenso, um acordo lá entre a família, entre o marido e a mulher, entre o esposo e a esposa, não, a gente vai ficar nessa pasmaceira mesmo aqui, a gente é feliz, né? Então se você for realmente feliz dessa forma, tá valendo, né? O lugar mais longe que eu já fui foi Paraibuna, mas tá bom, eu tô feliz de ter ido para Paraibuna, né? Tento levar a minha vida espiritual, né? Eu sou de berço católico, né? Vou à missa, não é sempre que eu vou, mas eu vou, pelo menos para ter uma vida em comunidade, né? Independente da religião. O importante é você estar buscando uma espiritualidade, né? Um agradecimento a Deus, né? Que é um ser supremo, causa primária de todas as coisas, né? Porque o homem que tem uma bondade, tem uma espiritualidade no coração, a probabilidade dele fazer uma bobagem, mas que seja sincero, né? Eu admiro muito as pessoas que falam com propriedade de Deus, né? Que falam sinceramente de Deus, né? E então, a espiritualidade e o lazer também, pode ser um simples lazer, né?
eu me lembro quando a Carol era um pouquinho menor, o simples só de eu vir aqui na rua da praia, tomar sorvete com ela e fazer com que ela brincasse no parquinho, era praticamente já estava no nosso roteiro semanal. Então, direto a gente fazia isso, né? Ela, as amiguinhas dela, a Lou, inclusive, que vinha mais com a gente, né? E eu sempre brincava. Mesmo chegando em casa cansado, eu sempre coloquei na minha cabeça, isso vai passar, a Carol vai crescer, ela vai tomar o rumo dela, o caminho dela, e eu preciso com que a Carol cresça, né? Eu não posso tratar a Carol como ela fosse uma bebezinha de sempre, né? E então eu chegava em casa, assim, muitas vezes cansado, e ela gostava de brincar de lojinha ou pedágio. Aí tudo na minha casa era produto da lojinha, era livro, até cerveja, eu dava uns perdidos nela, porque a geladeira também fazia parte da lojinha dela, né? Então eu gostava de tomar uma cerveja na época, aí marca uma cerveja pra mim aí e tal, aí ela marcava lá. Aí, agora você pega um desodorante, pega isso aqui, muito legal. E ela era tão singela aquela brincadeira, cara. E tinha uma brincadeira de pedágio também. Aí tinha umas notinhas assim, de reais, né? R$5, R$10, R$50. Aí ela ficava, botava uma corda lá e era o pedágio. Eu tinha que passar, ela tinha que pagar pedágio. Paguei pedágio pra caramba pra Carol. Mas eu falei, eu tenho que brincar com a Carol até a vida, o tempo todo que eu puder. Porque isso vai passar, passou. Né? E foi tão interessante essa proximidade que eu tive com a Carol, é uma experiência também de pai, né? Que eu consegui perceber todas as fases de mudança da Carol, as fases mais importantes, né? Da mais infantilzinha aqui, depois para a infância ainda, mas mudou um pouquinho, as brincadeiras mudavam, depois a mudança da infância para a adolescência, a Carol que era de um dia, que amanhecia outro dia, já era uma outra pessoa. E eu tinha que crescer junto também. Eu não podia tratar a Carol como eu tratava no dia anterior. Eu estou falando dia que eu conseguia perceber isso mesmo, né? Mas talvez seja ele já tinha aquele comportamentozinho e eu percebi ali, não, aqui, ó, amanhã a Carol, né? A Carol hoje já não é a mesma que ela foi ontem. E amanhã ela não será a mesma que ela é hoje. Né? Para que ela tenha a fase de crescimento dela. Né? E eu tenho que abraçar isso, acolher isso, respeitar e aceitar. Então é isso. Falei um pouco, respondi algumas perguntas. Eu agradeço a todos, então, pela audiência e conto, né, com os comentários de vocês. E estarei sempre aqui. Eu não faltarei, não falarei com vocês nenhuma quinta-feira. Né? Quando não tiver nenhum convidado, eu venho sozinho aqui, bato um papo com vocês, talvez mais curto. Hoje eu não tenho o João para contornar o meu horário, então nem sei há quanto tempo que eu estou falando aqui. Espero que eu não tenha cansado vocês e a opinião de vocês para mim importa. Né? Então, diz aí o que você achou, o que você está achando, faça algumas sugestões também e participem, né? Se você tem alguma sugestão, tem um assunto interessante que eu gostaria que você abordasse aqui, né? Como eu falei, hoje nessa confraternização que a gente fez lá da Magali, a gente já tem 4 pessoas. São assuntos que me apetecem, né? Que me interessam, que eu vejo potencial nesses assuntos, né? Totais potenciais, né? Cada um com o seu nicho lá e cada um com a sua importância, né? Que vai contribuir bastante aqui pra gente. Tá bom, gente? Um grande abraço e votem certo aí no dia 4 de outubro. O que é votar certo? Votar de acordo com a tua consciência. A gente não tem muitas possibilidades, não tem muita escolha, não. Teve uma época de umas revoluções aí populares, umas revoltas populares na Europa, Espanha, propriamente, que eu vi uma frase lá muito importante. Só pelo voto nós não mudaremos nada. Então, só pelo voto a gente não muda nada. A gente tem que estar no dia a dia aqui, na cobrança, na observação. Eu sei que para as cidades pequenas é muito difícil, né? É muito mais difícil. Talvez uma cidade maior seja mais fácil, mas vamos começar pela nossa rua. Né? Se a gente cuidar ali da nossa rua ali, já está valendo. Né, da nossa própria casa ali, dar uma organizada melhor, a gente vai começar a fazer cidadãos melhores, né? Não cidadãos que
que visem o seu próprio interesse, que é um interesse coletivo, né? Porque tudo, como eu falei para vocês, é muito passageiro. Então não adianta a gente ver só o nosso pessoal, depois a gente olha para trás e fala, pô, o que eu fiz de importante? Será que eu mereci passar por essa vida aí? Então eu estou na busca, não é? Quando eu falo para vocês aqui, não é que eu faça, não. Estou falando para vocês, eu tenho que ser melhor. Eu tenho que ser melhor pai, eu tenho que ser melhor amigo, eu tenho que ser melhor irmão, eu tenho que ser melhor vizinho, eu tenho que ser melhor motorista, eu tenho que ser melhor profissional, eu tenho que ser melhor em tudo, né? É o que eu busco, mas difícil. Eu busco, inclusive, uma coisa difícil, né? Eu busco a santidade. Tá bom? Grande abraço! Até o próximo programa. Eu posso terminar esse programa, Lopes? Pode, Lopes! Abraço.